Olá, bem-vindos a mais um vídeo do minicurso História das Relações entre a Matemática e a Física. Este é o segundo vídeo deste minicurso e nós vamos dar prosseguimento ao nosso exame de episódios da história da ciência, em que a relação entre as duas ciências é exibida de alguma forma. Neste vídeo, nós vamos nos concentrar em torno do desenvolvimento da mecânica newtoniana, começando um pouco antes, com Kepler, e indo um pouco depois até o desenvolvimento do método variacional no século XVIII. Então, começando pelo Kepler, é bom darmos aqui o contexto da época. O Kepler viveu na passagem do século XVI para o século XVII. E ele era um astrônomo alemão, estava interessado em entender o movimento, especialmente dos planetas. A época era uma época de rivalidade entre o modelo heliocêntrico de Copérnico e o modelo muito mais antigo, geocêntrico do Ptolomeu. O modelo do Ptolomeu tinha mais de 1000 anos. O modelo do Copérnico foi desenvolvido na metade do século XVI. Então, era uma rivalidade entre um modelo muito antigo e um muito mais novo. Entre os dois, o modelo do Ptolomeu, na época, se dava até um pouquinho melhor, porque, dado o longo tempo da sua existência, dos vários e vários séculos, dado todo esse tempo, houve muita ocasião para que fossem feitos pequenos ajustes. Então, o modelo do Ptolomeu era capaz de descrever muito bem o movimento dos astros. O do Copérnico ainda, em certos sentidos, em alguns aspectos, ele era até menos preciso. Então, o Kepler tinha uma certa motivação de tentar estudar o modelo, o movimento dos planetas e ver se o modelo do Copérnico poderia ser, de alguma forma, melhorado para poder enfrentar o modelo do Ptolomeu de forma mais, com uma chance melhor, né, de descrever realmente o movimento dos planetas de forma tão precisa quanto o outro modelo. Bom, a época também, aí, é importante dizer que o telescópio só foi inventado em 1608, na Holanda. Então, a, a primeira fase do trabalho do Kepler foi toda feita ainda numa época anterior ao surgimento do telescópio. Então, ele tinha que se basear em observações feitas a olho nu. O Galileu, o Galileu que viveu mais ou menos em paralelo ao Kepler, o Galileu nasceu um pouco antes, morreu um pouco depois. O Galileu, assim que o telescópio foi inventado, em 1608, o Galileu deu as suas contribuições, ele deu uma melhorada no telescópio. Em 1609, ele começou a fazer algumas descobertas. Em 1610, ele descobriu as 4 maiores luas de Júpiter. Mas então veja que só a partir de 1609 que surgem as primeiras observações com o telescópio, feitas pelo Galileu. E 1609 foi justamente o ano em que o Kepler publicou um livro com as conclusões dele sobre o movimento planetário. Então, realmente, todo o trabalho do Kepler para entender o movimento dos planetas foi feito na época anterior ainda, com base em observações feitas a olho nu. E principalmente as observações feitas pelo Tycho Brahe, que foi um
astrônomo dinamarquês, que foi quem tinha feito as melhores observações até o momento. Então, o Kepler se aproximou do Tycho Brahe, trabalhou com ele durante um tempo e teve acesso aos dados do Tycho Brahe. Então, vejo que o Tycho Brahe morreu em 1601. Então, o Kepler, já perto da vida, da morte do Tycho Brahe, teve acesso aos dados dele sobre o movimento dos planetas, as observações muito cuidadosas que o Tycho Brahe tinha feito ao longo de décadas. E o Kepler, então, passou mais ou menos uns 10 anos estudando os dados do Tycho Brahe até conseguir extrair desses dados um, um conjunto de leis que descrevia o movimento dos planetas. Então, foram 10 anos de estudo dos dados do Tycho Brahe até o Kepler chegar nesse conjunto de leis. As 3 leis são as seguintes. A primeira lei de Kepler diz que os planetas giram em torno do Sol em órbitas elípticas, com o Sol em um dos focos da elipse. A segunda lei diz que uma reta que vai do Sol ao planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Veja que, na prática, essa lei diz que quanto mais próximo do Sol, mais rápido anda o planeta. Né? A figura mostra isso, acho, com clareza. Essas duas faixas coloridas têm que ter áreas iguais. Então, e se tem áreas iguais, o planeta tem que, então, tem que percorrer essa distância aqui ao longo da elipse, né? Essas duas distâncias aqui em tempos iguais. Então, nessa parte aqui mais próxima do Sol, o planeta tem que percorrer uma distância maior, no mesmo tempo que, do outro lado, ele tem que percorrer uma distância menor. Então, quanto mais perto do Sol, mais rápido o planeta está andando. Mas a formulação da lei pelo Kepler é dessa forma, que essa reta do Sol ao planeta varre áreas iguais em tempos iguais. E a terceira lei diz que a distância média do planeta ao Sol está relacionada com o período da órbita, o tempo, né, o tempo que o planeta leva para dar uma volta completa. A relação é que o quadrado do período é proporcional ao cubo da, da distância média do planeta ao Sol. Então, também é uma lei matemática bem precisa. A distância média, que é uma maneira de dizer essa lei, né? Pode ser colocado em termos de propriedades da elipse. Então, se a gente pega a linha aqui onde estão os dois focos da elipse, né? Do centro da elipse até o extremo aqui, a gente chama isso do semi-eixo maior da elipse. Então, você poderia enunciar essa lei falando do cubo do semi-eixo maior da elipse, mas é a mesma coisa. Pode ser a distância média do planeta ao Sol. Então, veja que a formulação dessas leis aqui do Kepler, primeiro já envolve uma curva um pouco mais sofisticada do que o círculo. Os modelos planetários anteriores, tanto o de Ptolomeu quanto o de Copérnico, só usavam círculos. Então, Kepler foi o primeiro a considerar uma curva diferente. O círculo tinha um status um pouco diferenciado, ele era considerado a curva plana mais perfeita, e, portanto, seria a curva adequada para descrever o movimento dos astros. Então, o Kepler foi o primeiro a considerar uma curva diferente. A elipse está relacionada com o círculo. O círculo pode ser pensado como uma elipse, um caso limite da elipse, no qual os dois focos coincidem. Dá uma definição aqui da elipse.
se a gente pegar um ponto qualquer aqui da elipse, e pega os dois segmentos que vão desse ponto até os focos, a soma dos tamanhos desses segmentos vai ser constante. Então, qualquer ponto da elipse aqui, se eu saio de um foco, vou até esse ponto, e vou desse outro ponto até o foco, a soma dessas duas distâncias aqui é constante. Se a gente for aproximando esses dois focos né, entre si, no caso limite em que os dois focos coincidem em um único ponto, a figura se torna um círculo. Então, o círculo, nesse sentido, é uma espécie de elipse. Elas estão relacionadas também a uma família maior de curvas, chamada curvas cônicas, que inclui também parábolas e hipérboles. E eu comentei brevemente no primeiro vídeo, é uma família de curvas que foi bastante estudada pelo Apolônio, lá entre os gregos. Então, tem uma geometria aqui um pouquinho mais sofisticada do que apenas o uso de círculos. Mas o ponto a ser destacado aqui é a forma como o Kepler apresentou a sua segunda lei, né? Áreas iguais em tempos iguais. Veja que trata-se aqui de áreas de uma seção da elipse, né? Calcular uma área dessa não é necessariamente simples. Quando você quer calcular isso aqui, porque olhando para esse lado aqui, fica bem claro, isso aqui não é um triângulo, né? Isso aqui, um dos lados aqui é uma linha curva, e uma curva não é nem um pouco óbvio como calcular essa área. A gente precisa de ferramentas matemáticas ou de uma teoria matemática, na verdade, para fazer esse cálculo, que acaba sendo o cálculo integral. Para calcular essas áreas, a gente precisa montar uma integral, né? Um cálculo de uma integração. E não havia ainda, na época do Kepler, uma teoria bem entendida, completa para integração. Quem assistiu o primeiro vídeo viu que eu falei lá sobre o Arquimedes. O Arquimedes foi capaz de fazer alguns cálculos integrais. Ele calculou, por exemplo, o volume da esfera. Mas o método utilizado pelo Arquimedes para fazer as descobertas dele não eram conhecidos, só foram descobertos no século XX, com um texto que se perdeu. Então, na época do Kepler, os resultados do Arquimedes eram conhecidos, mas o método que o Arquimedes empregou para chegar aos resultados, para fazer as descobertas, não era conhecido. Então, o Kepler, para calcular essas áreas aqui, ele teve que inovar, ele teve que desenvolver as suas próprias ferramentas para fazer esses cálculos. Então, bom, disso resultou, então, desse estudo do movimento dos planetas, né, resultou na publicação dessa obra, Astronomia Nova, em 1609, em que ele propõe essas três leis do movimento dos planetas. Mas um pouco depois, ele continuou desenvolvendo essas ferramentas para cálculos de áreas e de volumes, e produziu uma obra a respeito disso, a respeito de técnicas de integração, que é essa nova estereometria de um barril de vinho, né, em que ele considera, né, como calcular o volume de um barril de vinho. Mas ele calcula outras coisas, na verdade, ele consegue recuperar, desenvolver uma maneira de calcular áreas e volumes que aí realmente ele ele desenvolve um método de fazer esses cálculos que permite agora recuperar os resultados do Arquimedes. Então, ele foi o primeiro, depois do Arquimedes, a desenvolver uma teoria da integração.
essa obra, então, essa nova estereometria do barril de vinho é, é o marco inicial de uma teoria moderna da integração. E foi desenvolvido, né, ah, ah, pelo interesse ou vamos dizer, estimulado pelo interesse do Kepler, de calcular coisas como áreas de pedaços de elipses, como esses aqui, que era uma coisa que ele acabou precisando para formular as suas leis do movimento dos planetas. Né? Veja que eu falei que o Kepler ficou 10 anos estudando os dados do Tycho Brahe. Então, não foi da noite para o dia. E ninguém nunca tinha usado um elipse antes, só se usavam círculos. Então, para o Kepler chegar a essa conclusão, resolver usar a elipse e fazer o cálculo dessas áreas foi um longo processo. E ao fazer todo esse estudo, ele foi desenvolvendo ferramentas para cálculo de áreas, e do desenvolvimento dessas ferramentas relacionadas ao cálculo de áreas, ou desses métodos, né, ele acabou desenvolvendo também toda uma nova, toda uma teoria, toda uma metodologia para fazer o cálculo de áreas e volumes. Então, o Kepler também está aí como além do trabalho dele na astronomia, ele é também um dos fundadores, digamos assim, do cálculo integral moderno. Eu acabei não falando, mas eu vou acrescentar aqui também que ele também estudou propriedades da luz, né? A parte óptica da astronomia, ótica diz respeito ao estudo da luz, né? Então, de novo, o telescópio só foi inventado depois, em 1608. Depois o Kepler começou também a, a se interessar pelos telescópios e a fazer aprimoramentos dele mesmo e tal, mas já depois, né? Essa obra aqui é anterior ao telescópio, mas ele ah, desenvolve alguns aspectos de uma teoria para a luz, né? Bom, mas então, salientando aqui, de novo, as contribuições do Kepler para a teoria da integração. Mas a teoria da integração realmente só foi plenamente entendida num contexto maior, que relaciona com com outras questões, algumas décadas depois, e um, um, no desenvolvimento do cálculo diferencial integral, e que só foi desenvolvido, então, pelo Newton e pelo Leibniz. O Newton ah, é, tem aspectos interessantes aqui, até na cronologia de como as coisas se desenrolaram aqui no tempo. Mas deixa eu primeiro comentar pelo trabalho do Newton, que ele publicou em 1687, né, que é Princípios Matemáticos de Filosofia Natural. Esse é considerado, com certeza, uma das maiores obras de toda a história da ciência. É difícil rivalizar com esse livro. Ele, nesse livro, o Newton apresenta uma teoria completa para as leis do movimento dos corpos. Ele apresenta a lei da gravitação e aplica isso em uma série de situações. Ele desenvolve as leis do movimento, dando prosseguimento aos estudos do Galileu. O Galileu, eu já comentei, foi o primeiro a usar o telescópio para fazer realmente observações e fez várias descobertas importantes, mas ele fez outras coisas também. Ele fez vários experimentos em que que ajudaram ele a formular algumas coisas relacionadas ao movimento dos corpos. Ele descobriu a lei da queda dos corpos, da queda livre,
né, de corpos em queda próxima à superfície da Terra. E ele também formulou o princípio da inércia, o primeiro a formular o princípio da inércia, embora com algumas limitações. Depois o princípio da inércia foi desenvolvido de uma forma um pouco mais geral pelo Descartes. Mas a lei da queda dos corpos e o princípio da inércia do Galileu já entravam em conflito, desafiavam a física do Aristóteles, que era a, a teoria sobre o movimento dos corpos que tinha sido, que era predominante, né, e, enfim, que predominou durante mais de 1000 anos. Mas tinha um aspecto mais qualitativo. O Galileu já dá um tratamento muito mais matemático. O Newton, ele incorpora a, a lei da inércia do Galileu entre as leis do movimento dele, a primeira lei, mas ele também desenvolve, na verdade, um sistema muito maior, um conjunto de 3 leis, que são realmente leis gerais do movimento. E uma quarta lei, que é a lei da gravitação, que é uma lei que unifica vários fenômenos, até então considerados distintos. A própria lei da queda dos corpos, né, queda livre, estudada pelo Galileu, a lei do movimento dos planetas, né, dado pelas leis do Kepler, são 2 aspectos de uma mesma lei, da lei da gravitação. O Newton encontrou uma fórmula matemática, uma equação matemática, e dessa mesma equação, dessa mesma lei matemática, ele consegue explicar as 2 coisas, tanto a queda livre próxima à superfície da Terra, do Galileu, quanto o movimento dos planetas, e, na verdade, ele explica ah, as leis do movimento do Kepler. E outras coisas. Ele explica também a influência que a Lua tem sobre as marés na Terra. A influência da Lua sobre as marés já tinha sido discutida pelo próprio Kepler, mas agora o Newton dá um tratamento matemático a isso. E explica que está tudo isso relacionado ao mesmo fenômeno, que é o fenômeno da gravitação, descrito por uma lei matemática precisa. Então, ele faz várias coisas muito importantes, e ele, basicamente, com esse livro, realmente ele funda a mecânica como uma ciência moderna, né? E, e, e funda também o que a gente pode chamar de uma física matemática. Agora a gente tem uma física descrita por leis matemáticas muito precisas e de aplicação bem geral. Então, não é mais, você não está descrevendo apenas um fenômeno ou outro, você tem uma teoria geral para o movimento, que pode ser aplicada em várias circunstâncias diferentes. Então, é uma obra de uma importância monumental. Mas, para fazer esse estudo da lei do movimento dos corpos, o Newton precisava de uma matemática que ainda não estava totalmente desenvolvida na época, e era justamente o cálculo diferencial integral. Então, ele próprio desenvolveu a matemática necessária para fazer esse estudo do movimento dos corpos. Então, ele desenvolveu o cálculo diferencial integral, e ele utiliza não, o cálculo nessa obra de 1687. Mas ele utiliza de uma forma curiosa. Ele adapta, é uma matemática nova, né, do cálculo, mas ele adapta o cálculo nessa obra por uma linguagem mais tradicional. Na época, a linguagem matemática mais usada se baseava na geometria clássica, na geometria que vem lá dos gregos. Então, o Newton ele adapta as ideias dele para a linguagem
tradicional da época da geometria clássica. Mas é uma matemática nova. Ah, então, então, esse livro, obviamente, tem também esse aspecto de uma matemática que ainda era também muito nova. Mas o desenvolvimento do cálculo também foi feito pelo Leibniz. O Leibniz, independentemente, com motivações um pouco diferentes, também desenvolve a teoria do cálculo. Para ficar claro aqui, quando eu digo o desenvolvimento da teoria do cálculo, eu estou falando de uma compreensão completa de todos os aspectos fundamentais do cálculo. Questões mais isoladas já começaram a ser entendidas antes. Então, como eu falei aqui, o Kepler deu uma contribuição muito grande para a compreensão da integração. Outras pessoas fizeram outras coisas. O Fermat, um pouco antes, Pierre de Fermat, deu contribuições importantes para o cálculo de coisas como retas tangentes a uma curva. E teve um professor do Newton, em Cambridge, John Barrow, que formulou, conseguiu entender o chamado teorema fundamental do cálculo, que é um aspecto super importante. Tanto que tem esse nome, de teorema fundamental do cálculo. Tinha várias coisas que já estavam mais ou menos entendidas, mas, assim, meio aos pedaços, e faltava uma visão de conjunto e a harmonização de tudo numa teoria, uma coisa que fizesse sentido completo, com início, meio e fim, que mostrasse com clareza a relação entre umas coisas e outras. Enfim, então o Newton não estava fazendo, nem o Leibniz, não estavam trabalhando no vácuo, eles tinham os seus predecessores, e até ficou famosa uma frase do Newton, que ele disse que se ele foi capaz de ver longe, foi porque ele se apoiou no ombro de gigantes. E isso se aplica tanto ao, aos gigantes mais ligados à física, como o Galileu, mas também aos gigantes mais relacionados à matemática, né? A obra do Newton, tanto na física quanto na matemática, no caso do cálculo, são grandes sínteses de coisas que estavam meio no ar na época, mas ele foi o primeiro a entender realmente como tudo funcionava. Então, eu não quero de forma alguma diminuir as inovações dele. Ele foi o primeiro a entender. O Leibniz também entendeu o cálculo. Mas aí a cronologia tem aspectos interessantes. Veja que o Newton publicou essa grande obra dele em 1687. Ele tinha 45 anos de idade. Mas mais de 20 anos antes, ele, quando jovem, foi para Cambridge, estudou lá, mas em 1665 ocorreu a grande peste, uma peste bubônica, que foi terrível, acho que matou mais de 100 mil pessoas, acho que de Londres, se não me engano, acho que morreu mais de um quarto de toda a população de Londres, uma coisa horrorosa. Então, uma grande peste. Então, o Newton, em 1665, ele voltou para a casa da família dele e ficou lá uns 2 anos. Aí depois ele voltou para Cambridge em 1667. Nesses 2 anos, entre 1665 e 1667, sozinho na casa da família dele, o Newton trabalhou intensamente e ele fez várias descobertas. Na verdade, foi nessa época, nesses 2 anos,
dos 23 aos 25 anos de idade, que ele entendeu, desenvolveu todas as ideias dele sobre o cálculo diferencial integral. Ele descobriu a lei da gravitação e ele também fez experimentos e descobriu várias coisas sobre a luz. Então, assim, coisas extraordinárias que ele fez nesse período curto, de 2 anos, durante a peste bubônica, a grande praga, né, dessa época aí. Mas então o Newton desenvolveu essas ideias, muitas dessas ideias, ao mesmo tempo, nesse período curto, de 2 anos. O cálculo, a lei da gravitação, aspectos das leis do movimento e várias coisas sobre a ótica. Mas então ele voltou em 1667 para Cambridge e não publicou nada disso. Então ele guardou para si vários desses das principais conclusões as conclusões mais importantes, as mais revolucionárias que ele tinha encontrado, ele guardou e demorou a torná-las públicas. Então, no caso do cálculo, da matemática do cálculo, ele escreveu um livro, que é o Método das Fluxões, e ele escreveu completamente em 1671, mas ele não publicou, ele não contou para ninguém, ficou um segredo, uma coisa para ele. Então, já o Leibniz começou a desenvolver também o cálculo independentemente, e, se eu não me engano, ele começou a desenvolver e a entender as coisas do cálculo em 1673. Então, quando o Leibniz começou quando o Leibniz, não vou dizer começou, mas quando ele entendeu a teoria do cálculo, o Newton um, um trabalho pronto, todo escrito, mas engavetado. O Leibniz, então, desenvolveu as ideias dele e publicou em 1684. Quando o Leibniz publicou, né, novos métodos, né, de máximos e mínimos, ou um novo método, né, enfim, quando o Leibniz publicou essa obra, o método do Newton ainda não tinha aparecido, o Newton não tinha tornado público. Então, o Leibniz publicou primeiro, mas quando, quando Leibniz publicou, o Newton já tinha uma obra pronta, escrita, há mais de 10 anos, né? Enfim, então isso acabou gerando uma rivalidade grande entre eles. O Newton, em particular, era um sujeito com um temperamento meio complicado, ele era meio rancoroso, então ele levou a sério essa rivalidade com o Leibniz e vejo que o Leibniz morreu antes, né? Mesmo muitos anos após a morte do Leibniz, o Newton ainda guardava um rancor pela disputa deles, né, a respeito de quem teria desenvolvido o cálculo primeiro. O que você sabe, hoje o Newton de fato desenvolveu primeiro, mas ele não publicou. Então o Leibniz desenvolveu de forma independente, um pouco depois, e publicou primeiro. Depois que o Leibniz publicou, o Newton acabou tendo que tornar público, né, o que ele tinha feito, mas ele não publicou realmente o livro completo. O livro, o Método das Fluxões, só foi ser publicado póstumamente, quando Newton já tinha morrido. Então, a obra em si só apareceu póstumamente. Mas ele acabou divulgando antes né, o que ele tinha desenvolvido aí. Então, os dois desenvolveram o cálculo de forma independente, tem essa rivalidade entre os dois. Eles fizeram a mesma coisa,
com pontos de vista um pouco diferentes, as notações são diferentes. Hoje, ah, do que o cálculo que a gente utiliza hoje, a gente utiliza basicamente a notação desenvolvida pelo Leibniz. Tem alguns aspectos que vêm do Newton, mas o essencial, a notação toda que a gente utiliza do cálculo é a notação do Leibniz. Mas o que o Newton desenvolveu era perfeitamente equivalente. Bom, mas enfim. Então, são, ah, do ponto de vista da matemática aí, né, os dois desenvolveram a teoria. Mas, olhando especificamente para o caso do Newton, ele foi o primeiro a desenvolver o cálculo, e, na verdade, ele desenvolveu o cálculo na mesma época em que ele estava pensando sobre as leis do movimento, sobre a gravitação. De novo, a gravitação, né, essas leis do movimento, ele levou um tempo para publicar, ele foi desenvolvendo aspectos, né, é, posteriormente, ele contou com o apoio de algumas pessoas, ele teve contato com o Hooke, Robert Hooke, também com o Halley, Edmund Halley, deu o nome ao famoso cometa que visita a Terra de tanto em tanto tempo. Na verdade, o Halley foi um grande incentivador do Newton para que ele publicasse o trabalho dele sobre a gravitação, e, na verdade, até financiou o trabalho final do Newton. Então, ele acabou publicando o trabalho em 1687. Então, entre uma coisa e outra, nas décadas, nos 10 anos anteriores, aí, de 70 e poucos até 87, o Newton foi desenvolvendo, né, com mais detalhes, e formulando completamente a teoria do movimento dele. Mas a lei da gravitação já vinha lá da época lá dos 2 anos da juventude dele. Então, nesse período da juventude do Newton, ele fez, ao mesmo tempo ali, progressos imensos, tanto para a matemática quanto para a física. Né? O desenvolvimento do cálculo e aspectos fundamentais da teoria da mecânica. O conceito dele, então veja que o livro do Newton, que acabou sendo publicado póstumamente, né? Método das fluxões. Essas fluxões, ou fluxão, era o conceito que o Newton tinha para o que a gente chama de derivada. Como eu disse, a gente utiliza mais os conceitos na forma como Leibniz formulou muitas das coisas. Mas a fluxão, né, seria o equivalente para o Newton da derivada. E o próprio nome já sugere, né? Fluxão tem a ver com fluxo. E o fluxo tem a ver aí com uma ideia de movimento, né? Na, na, então, aquela coisa, mesmo quando o Newton estava desenvolvendo uma teoria matemática, ele tinha uma intuição física associada. Então, a derivada, o conceito de derivada, uma taxa de variação de alguma coisa, para o Newton era uma fluxão, tinha a ver com um fluxo. E esse fluxo estava associado, né, a coisas em movimento, e é a matemática que ele usa para explicar o movimento dos corpos. Então, de novo, você tem aí uma intuição física associada ao desenvolvimento de ferramentas e técnicas e métodos matemáticos. Então, a relação com a física, menos do cálculo com a física, não é tão óbvia no trabalho do Leibniz. Tá? O Leibniz tinha uh, uma motivação diferente. Mas, no caso do Newton, isso andou junto. Então, é interessante aí dizer isso. De novo, também lembrar que o Newton também fez um trabalho sobre ótica, que começou nos experimentos dele lá na juventude, e também fez uma grande obra sobre propriedades da luz.
Bom, então isso sobre Newton e o desenvolvimento do cálculo. Nós vamos falar um pouco sobre um capítulo posterior aqui, sobre uma consequência, ou algo que veio após a obra de Newton. É, a teoria da mecânica do Newton se baseia em três leis. Ah, tem a primeira lei, que é essencialmente a lei da inércia, como eu disse, foi formulada por Galileu e generalizada por Descartes. Tem a segunda lei. Então, a primeira lei diz que os corpos tendem a manter seu estado de movimento, quer dizer, mantém um movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante, até que uma causa externa force o corpo a mudar o seu estado de movimento. A tendência do corpo é manter o seu estado de movimento. Então, o Newton incorpora, então isso foi estudado pelo Galileu, pelo Descartes, o Newton incorpora isso como a primeira lei. Tem uma segunda lei, chamada lei, a gente pode chamar de lei dinâmica, que para um corpo de massa constante, sim, é dado nessa forma aqui, força igual a massa vezes aceleração. Na verdade, não é exatamente, tem uma formulação um pouco mais geral, que eu não vou comentar aqui, envolve outros conceitos, um conceito de momento linear, eu não vou falar disso. Um corpo de massa constante, força igual a massa vezes aceleração. E tem a terceira lei, que é a lei da ação e reação. Juntos, essas três leis formam, né, um conjunto completo que define realmente uma teoria geral para o movimento dos corpos. Então, as três leis são necessárias do ponto de vista da arquitetura lógica da teoria. Mas se nós pensarmos do ponto de vista pragmático, a equação a ser resolvida é a equação da segunda lei, né? Agora, essa equação ela pode ser encontrada por um procedimento independente, que é chamado princípio da ação mínima. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. É possível definir um conceito físico chamado ação, que eu não vou definir, porque envolve ainda outros conceitos, e, enfim, a gente cai na. Eu teria que falar sobre muita coisa aqui, e não é o caso de eu definir isso. Já é definido utilizando o cálculo, né? O cálculo integral, é definido como uma integral, é uma coisa que, na verdade, a gente chama de um funcional, mas não importa. É uma coisa que é um objeto matemático que a gente consegue definir. A gente costuma usar esse símbolo S. Ação, é uma coisa que a gente calcula. E a gente pode calcular uma trajetória de uma partícula. Então, imagina com uma partícula que está saindo de um certo ponto, no instante T1, então uma partícula, um corpo, né? Que esteja no instante T1, está num ponto P1. E ele percorre um certo caminho e chega num ponto P2, num instante T2. Então, está saindo de um certo ponto inicial, termina no ponto final, leva um certo tempo para fazer isso. Existem infinitas trajetórias possíveis que esse corpo pode percorrer para sair no mesmo instante, no mesmo ponto, e sair de um certo ponto inicial e chegar num certo ponto final, né? Também nos mesmos instante inicial e instante final. Existem infinitas trajetórias que podem levar um corpo de um ponto a outro, desse jeito. Qual é a trajetória correta? Qual é a trajetória que o corpo vai realmente seguir? Então, definindo essa coisa chamada ação, a gente pode associar um valor para ação para cada uma dessas trajetórias. Cada ação tem um valor. Cada trajetória, se eu pego essa trajetória de cima aqui, eu calculo a ação para essa trajetória, e desse ponto a esse, vai ter um valor. Se a gente pegar uma outra trajetória qualquer, vai ter um outro valor. A gente pode calcular esses valores. Então, a ideia é que o corpo vai seguir aquela trajetória
para a qual a ação tem um valor mínimo. Então, esse é o princípio da ação mínima. Você considera todas as trajetórias possíveis e vê aquela que, qual é a trajetória na qual essa ação tem um valor mínimo. E essa vai ser a trajetória que o corpo vai sair, vai, vai seguir. Acontece que quando você faz isso, você descobre que essa trajetória é exatamente aquela dada pela equação da segunda lei de Newton. Então, ah, isso é uma maneira da gente deduzir a própria equação. Do ponto de vista do Newton, então, voltando aqui, do ponto de vista do Newton, essa equação, a equação da segunda lei, ela é parte fundamental da teoria, ela é parte da proposição da teoria, né? É um axioma nessa teoria, né? A segunda lei determina os corpos seguem esta lei, dada por esta equação, é uma certa equação dada. Pelo ponto de vista do princípio da ação mínima, o princípio fundamental é o da minimização da ação. Então, você define essa coisa que é a ação, você procura aquela. Aí você impõe que essa ação tenha que ter um valor mínimo, e ao você impor que a ação tem um valor mínimo, você descobre uma equação. E a equação que se obtém por esse processo corresponde exatamente à equação do Newton, da segunda lei de Newton. Então, pensando dessa forma, parece que esse princípio realmente ele é mais fundamental do que a equação em si, não é? Você está obtendo a equação por um procedimento que é ainda mais fundamental. Então, na verdade, isso abre um caminho para, para toda uma reformulação das leis da mecânica. Isso, de fato, foi feito. Isso foi feito no século XVIII, no século XIX. Foram feitas novas formulações das leis da mecânica. Mecânica é a teoria da lei do movimento dos corpos, né? Que tem a base aí na teoria do Newton. Então, a mecânica newtoniana acabou sendo reformulada com base no princípio da ação mínima. Essas reformulações foram desenvolvidas pelo Lagrange, né, pelo Lagrange e depois pelo Hamilton. Então, a gente chama de mecânica lagrangiana e mecânica hamiltoniana. O, mas não são mecânicas diferentes, são formulações matemáticas diferentes da mesma teoria. Continua sendo a mecânica newtoniana, mas desenvolvida com linguagens diferentes. Então, esse princípio da ação mínima acaba estabelecendo uma linguagem matemática um pouco diferente e ligada a um método de lidar com essas questões, que é o método variacional. A gente diz aqui que a gente está variando a ação para encontrar o menor valor, para chegar numa certa lei. Então, é um método variacional. Esse método, né, o princípio da ação mínima, o método variacional, ele foi desenvolvido em 1744 por duas pessoas, né, pelo Maupertuis e pelo Euler. Então, o Maupertuis foi o primeiro, em 1744, a definir a fazer o cálculo usando aquele conceito que eu falei, que a gente chama de ação. Ele fez isso pensando na propagação da luz. Então, o Maupertuis, estudando, né, a propagação da luz, propôs o cálculo envolvendo a minimização daquele conceito ação. Já tinha sido proposto coisas, já havia sido proposto um princípio semelhante. Já havia algumas outras ideias parecidas,
O Fermat já havia utilizado, já tinha proposto que a luz viaja entre dois pontos, seguindo sempre a trajetória que dá o menor intervalo de tempo. Então, veja que aqui você está minimizando uma coisa também, você está minimizando, no caso, o intervalo de tempo, né? Então, o Fermat já tinha pensado nisso. Mas o que ele estava minimizando era um intervalo de tempo, não era a tal ação. Para o movimento dos corpos, também já havia ideias semelhantes. O próprio Newton estudou um problema que ficou famoso, chamado problema da paquistócrona, que enfim, foi um desafio lançado por um dos matemáticos da época, um dos Bernoulli, agora eu me esqueci qual deles, tem vários Bernoullis, uma família de vários irmãos matemáticos. Um deles propôs um desafio, quem conseguisse resolver o desafio, enfim, enfim, lançou um desafio e ver se alguém conseguia resolver, e quem resolveu foi o Newton. Ele tinha a ver com qual seria a menor trajetória, né? Qual a curva que daria, faria com que um corpo fosse de um ponto ao outro, rolando, né? Pela menor, com o menor tempo. O Newton encontrou qual é a resposta. A resposta é um pedaço de uma cicloide, que é uma certa curva, enfim, não importa. Então, mas também tinha a ver com o menor tempo, né? Então, havia questões assim sendo estudadas. Mas o Maupertuis foi o primeiro a colocar em termos daquela coisa que a gente chama de ação. No mesmo ano, ainda em 1744, um pouco depois, o Euler fez uma coisa parecida, de forma totalmente independente, sem saber do trabalho do Maupertuis, pensando em movimento realmente de corpos. Então, o Maupertuis desenvolveu o princípio da ação mínima para a luz e o Euler desenvolveu o mesmo princípio para corpos materiais. E depois, logo, eles perceberam que tinham feito a mesma coisa, o mesmo princípio se aplica para os dois casos. Vale lembrar que o Maupertuis claro, um, um sujeito importante, mas o Euler mais ainda. O Euler foi o maior matemático de todo o século XVIII e talvez um dos maiores matemáticos de todos os tempos, né, talvez junto com Gauss, né, e com o próprio Newton, se quiserem colocar na lista, talvez o Arquimedes lá atrás. O Euler está numa listinha aí dos candidatos a um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Ele foi certamente o matemático mais prolixo de todos os tempos. A obra dele é enorme, gigantesca. Então, enfim, um matemático super importante, mas que nesse caso ele acabou reconhecendo que o Maupertuis tinha feito esse trabalho em particular, essa ideia, e o Maupertuis fez um pouco antes. Embora eles tivessem feito a coisa em contextos um pouco diferentes, um pensando para a luz e outro pensando para o movimento dos corpos. Então, vejam aqui, aqui já tem algumas coisas que vale comentar. Vejo que eu falei tanto o Kepler quanto o Newton também fizeram trabalhos sobre ótica, né? E o Newton desenvolveu a sua teoria para a mecânica e ele desenvolveu uma obra sobre a ótica independente. Aqui, o método variacional, o princípio da ação mínima, você vê que já é o mesmo método que pode ser aplicado para as duas coisas, tanto para o movimento dos corpos quanto para a luz. Então, tem uma espécie de uma unificação, não é uma unificação completa. A teoria da luz envolve outras coisas, depois vai ser desenvolvida uma nova visão para a luz. Bom, surge também lá no século XVII com Huygens, teoria de que a luz é uma onda e que depois a teoria ondulatória da luz acaba sendo prevalecendo sobre a visão do Newton. Newton achava que a luz era formada de partículas, mas não importa. O fato é que para o Kepler, certamente, o movimento dos planetas era uma coisa, a luz era outra. Para o Newton,
ele desenvolveu toda uma teoria para mecânica, para o movimento dos corpos, mas a teoria da ótica era uma coisa separada. E agora aqui, a partir do princípio da ação mínima, você tem o mesmo princípio que pode ser aplicado nos dois casos. Tanto a luz quanto a matéria, tanto, né, tanto a luz quanto corpos materiais obedecem ao mesmo princípio. É um princípio que parece ser mais fundamental e do qual é possível obter a própria equação da segunda lei de Newton. Então, do ponto de vista da física, é uma coisa importante, aponta para uma unificação de ideias diferentes. E, como eu disse, acabou sendo desenvolvido posteriormente, lá no final do século XVIII e no século XIX, duas novas versões para a própria mecânica, a mecânica lagrangiana e a mecânica hamiltoniana. Na verdade, tem uma terceira, chamada teoria de Hamilton-Jacobi, de Hamilton-Jacob, que torna ainda mais clara essa relação aí entre a matéria e a luz. Mas tudo isso, a teoria lagrangiana, a teoria hamiltoniana e a teoria de Hamilton-Jacob, todos formuladas no contexto do método variacional, utilizando o princípio da ação mínima. Então, na física, isso tem uma importância grande. Só para dizer, a formulação, por exemplo, hamiltoniana da mecânica, que tem a ver com esse método variacional, depois vai ser um dos aspectos importantes no desenvolvimento da mecânica quântica. Então, do ponto de vista da física, isso é importante. Do ponto de vista da matemática, esse método variacional acabou também ganhando vida própria e é uma parte da matemática que foi sendo desenvolvida e acabou se enquadrando dentro de uma parte da matemática que a gente chama de análise funcional. Então, é toda uma parte da matemática, uma parte importante da matemática, que está relacionada também, talvez tenha o seu início, né, no desenvolvimento do método variacional, lá com Euler e Maupertuis. Então, tem também todo um capítulo da matemática ou toda uma parte da matemática que tem também origem nesse trabalho. Bom, então, com isso eu vou encerrar esse vídeo. Agradeço a todos pela atenção. Até a próxima.